Há um tesouro escondido em plena luz do dia. Palavras tão antigas que parecem desgastadas pelo tempo, mas que carregam em seu núcleo os segredos mais poderosos já descobertos sobre riqueza, autodisciplina e destino. Napoleon Hill, em seus anos de estudo com os maiores milionários da Era Dourada, descobriu algo chocante. Os provérbios que sua avó repetia não eram meros conselhos, eram fórmulas codificadas para o sucesso, esperando apenas o olhar treinado para revelar seu verdadeiro poder. E hoje, você está prestes a ver além da superfície dessas palavras ancestrais, descobrindo como elas podem se tornar a alavanca que faltava para transformar sua vida. Imagine descobrir que Deus ajuda quem cedo madruga não é sobre acordar cedo, mas sobre um princípio científico de produtividade que Andrew Carnegie usou para construir seu império siderúrgico. Ou que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esconde a mesma estratégia que Thomas Edison aplicou em seus 10.000 experimentos fracassados antes de inventar a lâmpada. Esses não são apenas ditados, são algoritmos de sucesso testados pelo tempo, que Napoleon Hill decifrou e documentou em seus arquivos secretos. E pela primeira vez, você terá acesso a essas revelações que permaneceram ocultas em meio a palavras que todos conhecem, mas poucos verdadeiramente compreendem. O primeiro provérbio que vamos desvendar é: quem não tem cão, caça com gato. A maioria vê isso como um simples conselho sobre adaptabilidade, mas Hill descobriu que ele contém os 3 pilares da mentalidade milionária. Quando estudou Henry Ford, percebeu que o magnata automotivo aplicava isso não como desculpa para limitações, mas como filosofia criativa. Ele transformava obstáculos em vantagens competitivas. Em 1914, quando todos diziam que era impossível dobrar os salários dos operários e ainda lucrar mais, Ford usou exatamente esse princípio. Seu gato foi a linha de montagem inovadora que revolucionou a indústria. Essa é a primeira camada do verdadeiro poder dos provérbios. Eles não descrevem a realidade, mas ensinam como recriá-la. Mas há um detalhe ainda mais profundo que Hill encontrou em suas pesquisas. Os provérbios não funcionam por magia. Eles atuam como gatilhos mentais que reprogramam nosso subconsciente para o sucesso. Quando Rockefeller repetia diariamente "antes só do que mal acompanhado", ele não estava apenas escolhendo sócios. Estava cultivando um padrão mental que o protegia de influências negativas. Essa é a autodisciplina invisível que os grandes mestres da riqueza dominam. A capacidade de transformar sabedoria popular em hábitos neuronais. E você está prestes a aprender como fazer essa alquimia mental. O que vem a seguir não é apenas uma nova interpretação de velhos ditados. É um sistema completo para extrair o poder prático dessas pérolas de sabedoria. À medida que avançarmos, você descobrirá como um simples provérbio como "quem ri por último, ri melhor" pode se tornar uma estratégia de mercado, e como "não deixe para amanhã o que pode fazer hoje" foi o segredo por trás da produtividade obsessiva de Carnegie. Mas atenção, estamos apenas arranhando a superfície. No final desta jornada, você terá acesso ao que Napoleon Hill chamava de "o provérbio dos provérbios". A chave mestra que conecta todas essas lições em um princípio único, capaz de transformar completamente sua relação com o sucesso. Existe uma camada ainda mais profunda nos provérbios que Napoleon Hill estudou. Um nível de significado que vai além das interpretações superficiais e que contém os princípios imutáveis do verdadeiro sucesso. Quando Hill analisou o ditado "quem semeia ventos, colhe tempestades", nos arquivos pessoais de John Rockefeller, descobriu que o magnata do petróleo não o via como um aviso sobre consequências, mas como uma fórmula matemática para o crescimento exponencial. Rockefeller entendia que cada ação, por menor que fosse, continha em si uma força multiplicadora.
e essa compreensão mudou para sempre a forma como ele tomava decisões. Essa é a magia oculta nos provérbios. Eles são como diamantes brutos, que, quando lapidados com o conhecimento certo, revelam facetas capazes de refletir toda a luz da sabedoria acumulada por gerações de vencedores. O provérbio "mais vale um pássaro na mão do que dois voando" assume uma dimensão completamente nova quando analisado através das lentes de Napoleon Hill. Ele descobriu que os grandes empreendedores da Era Dourada interpretavam isso não como um conselho conservador, mas como uma estratégia de foco implacável. Andrew Carnegie aplicava esse princípio de maneira brilhante. Em vez de diversificar seus investimentos como todos recomendavam, ele concentrou tudo em sua siderúrgica, criando um monopólio que o tornou o homem mais rico do mundo. O verdadeiro significado por trás desse ditado popular é a ciência da alocação estratégica de recursos, tempo, energia e capital, que os milionários autodidatas dominavam intuitivamente. E agora, você está prestes a decodificar esse conhecimento que foi transmitido de geração em geração, mas que poucos souberam utilizar em seu potencial máximo. Mas há uma revelação ainda mais impactante que Hill documentou em seus estudos. O provérbio "devagar se vai ao longe" esconde o que podemos chamar de o paradoxo da velocidade milionária. Quando Hill entrevistou Thomas Edison, o inventor explicou que essa frase não significava trabalhar menos, mas sim dominar o ritmo estratégico, a arte de avançar rápido através de passos aparentemente lentos. Edison desenvolveu um método onde cada falha era registrada meticulosamente, criando um acervo de dados que acelerava exponencialmente seu processo de descoberta. Essa é a essência da autodisciplina dos gênios. A capacidade de ver o longo prazo em cada ação imediata, transformando a paciência em uma vantagem competitiva poderosa. E o mais extraordinário, essa mesma mentalidade está disponível para você hoje, bastando compreender como ativar os padrões de pensamento corretos. À medida que nos aprofundamos nesses ensinamentos, algo fascinante começa a acontecer. Os provérbios deixam de ser frases decoradas para se tornarem mapas vivos, guiando cada decisão com a sabedoria acumulada de séculos. E isso é apenas o começo. Na próxima parte, você descobrirá como 3 provérbios aparentemente desconexos formam, na verdade, um sistema completo de tomada de decisões. O mesmo usado por Carnegie para negociar o maior acordo empresarial de seu tempo. Napoleon Hill descobriu algo extraordinário ao decifrar os arquivos pessoais de Henry Ford. Os provérbios que consideramos simples ditados populares são, na verdade, sistemas complexos de programação mental, projetados ao longo de séculos para transmitir padrões de sucesso. Quando analisamos cada macaco no seu galho, através das lentes dos grandes empreendedores, revela-se uma sofisticada estratégia de gestão de talentos que Ford aplicou para revolucionar a indústria automotiva. Ele não interpretava o provérbio como limitação, mas como princípio de especialização, cada trabalhador dominando uma única tarefa com excelência, criando uma sinfonia de produtividade. Essa abordagem multiplicou por 8 a eficiência de suas fábricas, provando que a sabedoria ancestral, quando corretamente aplicada, supera qualquer metodologia moderna de gestão. O provérbio "quem não arrisca, não petisca" assume dimensões estratégicas quando estudamos como J.P. Morgan o aplicava em seus negócios. Hill documentou que o magnata financeiro via nessa frase não um incentivo à imprudência, mas uma fórmula matemática para calcular riscos. Morgan desenvolveu um sistema onde 80% de seus recursos permaneciam seguros, enquanto 20% eram alocados em apostas calculadas, exatamente como um jogador experiente que conhece as probabilidades.
Essa interpretação revela o verdadeiro poder dos provérbios. Eles codificam modelos mentais que podem ser adaptados às mais diversas situações, desde investimentos até decisões pessoais. O que parece folclore é, na realidade, o que Hill chamava de psicologia aplicada antes da psicologia existir. Mas a descoberta mais impactante de Hill foi sobre o provérbio "Diz-me com quem andas e te direi quem és". Em seus estudos com Andrew Carnegie, ele percebeu que os milionários não viam isso como um julgamento social, mas como uma ferramenta de engenharia de rede de contatos. Carnegie mantinha um conselho invisível imaginário, um círculo de mentores históricos como Lincoln e Emerson, com quem consultava mentalmente antes de grandes decisões. Essa prática, baseada na interpretação radical do provérbio, permitia que ele acessasse sabedoria acumulada que transcendia sua própria experiência. Hill testemunhou como essa técnica transformou homens comuns em líderes extraordinários, provando que os provérbios são portais para formas de pensamento que desafiam o convencional. Agora, chegamos ao núcleo mais profundo desses ensinamentos, onde três provérbios aparentemente desconexos se unem para formar o que Hill chamava de tríade da autodisciplina milionária. De grão em grão a galinha enche o papo, apressado come cru e a união faz a força. Quando aplicados em sequência, eles revelam um sistema completo para o crescimento sustentável. O primeiro ensina a acumulação paciente de pequenas vitórias. O segundo alerta sobre os perigos da ansiedade por resultados imediatos. E o terceiro mostra como combinar forças complementares. Rockefeller usou essa tríade para construir a Standard Oil, começando com pequenas refinarias, evitando expansões prematuras e formando alianças estratégicas. Esse padrão, escondido em provérbios que qualquer criança conhece, é o mesmo que você pode aplicar hoje para construir seu império pessoal. À medida que nos aproximamos da revelação final, prepare-se para descobrir como Napoleon Hill sintetizou todos esses ensinamentos em um único princípio transformador, o que ele chamou de o provérbio dos provérbios. Essa descoberta, que emergiu de 20 anos estudando os mais bem-sucedidos indivíduos de sua época, não é apenas uma interpretação inovadora, mas uma ferramenta prática que reconfigura nossa mente para o sucesso automático. Napoleon Hill guardou seu achado mais precioso para o final desta revelação, o que ele chamou de o provérbio dos provérbios, a chave mestra que desbloqueia todo o poder oculto nesses ditados ancestrais. Durante seu estudo de 20 anos com os magnatas da Era Dourada, Hill percebeu um padrão inquietante. Todos eles, conscientemente ou não, viviam segundo uma máxima que sintetizava antes só do que mal acompanhado. De grão em grão a galinha enche o papo, e quem não arrisca não petisca, em um princípio unificado. Esse código secreto não estava escrito em nenhum livro, mas era o alicerce invisível de cada decisão que os levou ao topo. E hoje, pela primeira vez, você terá acesso a essa fórmula que transforma sabedoria popular em resultados extraordinários. O provérbio dos provérbios se revela na frase "Deus ajuda quem cedo madruga", mas não no sentido literal que conhecemos. Andrew Carnegie explicou a Hill que isso representava a lei da prioridade absoluta, a arte de identificar e executar a única ação que geraria impacto desproporcional em seus objetivos. Enquanto o mundo se distrai com multitarefas, os verdadeiros construtores de impérios fazem como Carnegie. Dedicavam as primeiras horas do dia à tarefa que moveria toda a montanha, não apenas as pedrinhas. Rockefeller chamava isso de princípio da alavanca moral, onde uma única decisão matinal correta criava um efeito dominó de produtividade. Essa é a primeira camada do provérbio final, não sobre acordar cedo, mas sobre acertar cedo onde dói.
Mas a verdadeira revolução ocorre quando descobrimos a segunda interpretação, revelada a Hill por Thomas Edison. Deus ajuda quem cedo madruga, também codifica o princípio da antecipação criativa. Edison não esperava a inspiração. Ele a criava através de rituais matinais específicos que ativavam sua mente inventiva. Seus cadernos mostram que 94% de suas ideias brilhantes surgiram não por acaso, mas durante exercícios deliberados realizados entre 4h30 e 6 horas da manhã. Esse padrão se repetia em todos os gênios que Hill estudou. Eles não confiavam na sorte, mas em sistemas que transformavam o cedo não em hora do dia, mas em estado mental de vantagem competitiva. E o mais extraordinário, esses sistemas podem ser replicados por qualquer pessoa que compreenda o código. A terceira e mais poderosa camada foi descoberta por Hill ao conectar esse provérbio com os ensinamentos de Henry Ford sobre eficiência. Deus ajuda quem cedo madruga. Contém, na verdade, a fórmula matemática do progresso exponencial. Pequenas ações consistentes, mais alinhamento com leis naturais, mais foco no impacto desproporcional, igual aceleração do sucesso. Ford demonstrou isso ao reduzir o tempo de montagem de um carro de 12 horas para 93 minutos, não através de uma grande revolução, mas de 287 pequenas melhorias incrementais aplicadas antes do horário comercial. Esse é o segredo final. Os provérbios são algoritmos que, quando executados com precisão, produzem resultados que parecem milagrosos, mas são na realidade o produto de leis mentais imutáveis. Ao sintetizar essas três camadas, Napoleon Hill chegou à descoberta que mudaria tudo. O verdadeiro poder dos provérbios não está em seu significado superficial, mas em sua capacidade de reprogramar nosso subconsciente para operar nas frequências do sucesso. Quando internalizamos o provérbio dos provérbios, começamos a tomar decisões alinhadas com as mesmas leis que guiaram Carnegie, Rockefeller e Edison, não por imitação, mas porque nossa mente passa a operar nos mesmos padrões. Essa é a herança final que Hill nos deixou. Não conselhos sobre riqueza, mas um sistema operacional mental que transforma a sabedoria ancestral em resultados contemporâneos.